Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Olá, caríssimas e caríssimos ouvintes do Petit Jornal, caríssimas apoiadoras e caríssimos apoiadores do Petit Jornal. Estamos aqui hoje para mais uma coluna de política internacional para falar hoje um pouquinho sobre a França e a proposta do governo de Emmanuel Macron de uma lei de segurança global, que basicamente tenta mudar a relação que a sociedade tem com as forças de segurança. E como moldura para essa coluna de hoje, eu quero lembrar vocês que no dia 26 de agosto de 1789, a França aprovou um dos documentos mais importantes da sua história, talvez um dos documentos mais importantes da história da humanidade, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E Emmanuel Macron, o presidente que no ano passado defendeu o legado dos 230 anos da Revolução Francesa, propõe uma lei que, na prática, vai exatamente na contramão daquela declaração oriunda da Revolução Francesa. Se a ideia da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão era questionar exatamente o poder absoluto do Estado, que teria a possibilidade de exercer um poder infinito sobre os seus cidadãos, a proposta de Emmanuel Macron é, mais uma vez, restringir a capacidade dos cidadãos de denunciarem ou de, eventualmente, se contraporem às forças do Estado. Pois bem, nessa terça-feira, a Assembleia Nacional, ou como se fosse a Câmara dos Deputados da França, aprovou por 388 votos a favor contra 104 votos contrários a Lei de Segurança Global, que basicamente propõe uma pena que pode variar entre 1 ano de prisão ou até 45 mil euros de multa à difusão, aspas aqui, maldosa de imagens de policiais em manifestações. Se isso já poderia ser considerado um abuso de autoridade em qualquer lugar do mundo, uma vez que os policiais devem sim ser responsabilizados em casos de excesso, isso se torna absolutamente contraditório na França, que tem um histórico enorme, gigantesco de manifestações de rua, que levaram, inclusive, a algumas das revoluções mais conhecidas da história da humanidade. E a proposta de lei, que será enviada para o Senado agora e deverá ser avaliada pela Câmara Alta no mês de janeiro, poderia ser ainda pior. Uma das propostas dizia que todos os jornalistas que fossem cobrir manifestações deveriam ser previamente credenciados, e os veículos de imprensa poderiam ser até mesmo obrigados a borrar os rostos e identificação dos policiais que atuassem em manifestações. Esses trechos não passaram, o que não poupa o governo de Emmanuel Macron de ser acusado pela sociedade civil de crescente autoritarismo diante das manifestações na França. A proposta do governo francês se junta à recente proposta também da chamada Lei do Separatismo. Foi naquele momento em que um professor foi decapitado em plena luz do dia em Paris por um militante islamista e o presidente Macron começou a falar a partir daquele momento sobre a necessidade de impedir um separatismo islâmico, ou seja, de fazer com que a sociedade muçulmana na França vivesse à margem da própria sociedade francesa. E, para isso, aumentaria o monitoramento financeiro e ideológico sobre organizações culturais, sociais e educacionais. Por mais que o motivo pareça nobre, isso foi visto também pela sociedade civil como um aumento do controle do Estado sobre organizações da sociedade civil, o que poderia ser uma brecha para o aumento do autoritarismo. E voltando um pouquinho mais na presidência de Emmanuel Macron, podemos lembrar que em 2018 houve um problema sério envolvendo um guarda-costas do presidente, Alexandre Benalla, que foi filmado pela imprensa espancando manifestantes já absolutamente rendidos nas ruas de Paris. Ainda que muito se diga que a proposta de lei sobre a qual falamos na coluna de hoje é simplesmente inconstitucional e não deverá passar pelo Senado, é fundamental que se tenha em mente que a simples proposta feita pelo governo francês já diz muito sobre a relação que o presidente tem com as manifestações da sociedade francesa.
E para encerrar essa coluna, eu deixo o nosso agradecimento de sempre aos nossos apoiadores, que é o pessoal que chega junto e mantém, portanto, o nosso projeto de pé dia após dia. Se você não é apoiador ainda, você pode se tornar acessando o nosso site www.petijornal.com.br e lá tem uma aba chamada Apoie o Petit. Por lá você pode deixar a contribuição que você quiser. E se você quiser mais conteúdo ainda do Petit Jornal, você pode acessar o nosso site petcursos.com.br. Tem um catálogo muito legal de cursos por lá, inclusive um curso acontecendo ao vivo ao longo dessas semanas sobre o Oriente Médio. Já falamos sobre Líbano, falamos sobre a Arábia Saudita. Na próxima semana, na terça-feira, às 21 horas, falaremos sobre o Irã e fecharemos o curso com uma visão um pouco mais contemporânea sobre a situação de Israel e da Palestina. Meu nome é Tanguy Bagdadi e eu falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Agora, o Petit Jornal está na web www.petijornal.com.br.